Oi, gente, tudo bem aí desse lado? Porque do lado de cá tá tudo massa. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que é nosso Freirecaster. Para nós é um privilégio estar aqui nesse espaço para poder conversar com você. Hoje nós estamos no campus Paulo Freire, da Universidade Federal do Sul da Bahia, e eu sou o professor Daniel Pinheiro, e a gente vai conversar com a professora Gabriela Andrade, que é professora do Centro de Formação em Ciências da Saúde e que é a nossa convidada especial para estar aqui e trocar muita ideia com a gente. A ideia é que você possa interagir e que a gente possa conversar, porque esse é o nosso espaço de debate. Seja muito bem-vinda, professora Gabriela. Obrigada, professor Daniel. Eu quero agradecer pelo convite, por participar desse projeto. Então, estou à disposição para a gente conversar. Seja bem-vinda. Você estava comentando comigo que você é doutora. E eu sabia disso, evidentemente, você é minha colega, uma pessoa especial. Mas você estava me contando que você é doutora em psicologia experimental. E Isso. eu acho que para a nossa audiência é muito curioso ter uma psicóloga experimental com a gente. Você faz experiências, Gabi? Conte para É isso nós. mesmo, basicamente é isso. Então, é claro que minha trajetória ela foi mudando ao longo do tempo, né? Mas quando eu fiz o mestrado e o doutorado, eu estava no departamento de psicologia experimental, no programa de pós-graduação de psicologia experimental lá da Universidade de São Paulo. O que é, então, a psicologia experimental? Ela é a psicologia que está voltada para os métodos científicos, né? Para a gente estudar os comportamentos, a subjetividade, enfim, esses fenômenos que a psicologia se ocupa, mas a partir de métodos científicos. Não que as outras áreas não façam isso, as outras áreas também, claro, vão partir de métodos científicos, né? Mas a psicologia experimental está especialmente, como é que eu posso dizer, dedicada, né? Especialmente dedicada a isso, a estudar as coisas, pensar nas metodologias e também na filosofia, nas bases epistemológicas, né? Então, na filosofia que vai fundamentar esses métodos. Que legal. Eu achei que era uma coisa mais de laboratório testando pessoas. Pode ser. Tem um pouco disso? Pode ser também, né, porque pode ser, laboratório com animais, inclusive, Ah, a USP tem vários biotérios, então tinha uhum. pessoas que trabalhavam diretamente com ratos, pombos, cachorros, Nossa. Pensando no macacos, comportamento, coisa assim? isso, pensando em comportamento animal e na comparação disso com o comportamento humano, muitas vezes Depreendendo possibilidades para nossa realidade. isso, muitas vezes até de uma perspectiva darwiniana, por exemplo, né. Uhum, E também pode ser com pessoas no laboratório, né? Então, claro. por exemplo, testando a atenção, a concentração, testando a interação entre duas pessoas num determinado contexto, fazendo alguma tarefa que a gente propõe para as pessoas. Claro que tudo isso pensando nos princípios éticos, né? Ético. Mas é bem comum, sim, fazer experiências com seres humanos em laboratório. Já começamos cheio de informação e aprendendo um montão aqui. Mas, Gabi, queria antes de. Antes não, que a gente já começou, né? Mas Sim, a ideia é: você comentou do doutorado em psicologia experimental, mas queria entender, eu acho que a audiência também queria saber um pouco da sua trajetória, né? sim. A professora Gabriela, que eu conheci, já conheci aqui em Teixeira de Freitas, na Universidade Federal da Bahia, mas tem uma história que te trouxe até aqui, né? Acho que é legal de você compartilhar, que eu já sei aí detalhes um pouco dos detalhes dessa história e sei que ela é muito significativa para você, né? Para você estar aqui com a gente hoje. Sim. Então, eu terminei a graduação, fui fazer mestrado, doutorado, tudo em seguida. Mas quando eu cheguei no começo do doutorado, aliás, antes disso, né, eu entrei numa empresa de pesquisa de mercado. Passei uns 2, 3 anos, então, trabalhando com pesquisa, mais voltado para essa questão do consumo, né. Ah, Então a gente pesquisava, grandes corporações, produtos, marcas, né, e isso tem a ver também com a psicologia, com o sim. comportamento de consumo. Depois eu comecei a sentir falta de trabalhar aquilo que eu tinha aprendido no meu curso mesmo, né, eu queria trabalhar com o José, a Maria, Uhum. e aí eu comecei a prestar concurso, e acabei passando num concurso na prefeitura de Valinhos, que é no interior de São Paulo, perto da cidade onde eu nasci, que é Campinas. Você quase não tem sotaque, mas dá para sacar que você era de São Paulo. Então é de Isso, lá que você vem, eu já do fiquei com o interior. sotaque misturadinho. E aí eu fui então para Valinhos e lá eu cheguei num CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E fui trabalhar com pessoas em situação de rua Uhum. e com pessoas que estavam em situação de violência doméstica. Aquilo para mim foi uma grande escola, porque por mais que eu tenha aprendido um monte de coisa, naquele tempo a gente não discutia esses assuntos nos cursos de psicologia, Sim. pelo menos no meu não. E eu não sabia muito bem o que fazer, né, a única coisa que eu sabia é que eu tinha aprendido a escutar as pessoas, isso sim, e que eu tinha aprendido a pesquisar. Então eu também comecei a olhar na literatura acadêmica, mas pouco se falava ainda desse assunto,
Enfim, eu tive que aprender tudo fazendo, né, criando esse espaço da psicologia dentro da assistência social, que ainda era muito novo. Eu fui a primeira psicóloga do primeiro CREAS de Valinhos, né, então a Caraca, gente muita teve história. muita história. A gente teve que criar do zero o que que eu ia fazer lá, eu e as Uhum. assistentes sociais, o resto do pessoal que trabalhava Porque era comigo. uma política pública que também estava Que surgindo. estava É surgindo, isso, que é o né? Sistema Único de Assistência Social. Uhum. Eu fiquei lá 5 meses, que para mim pareceu 5 anos. É. Com o volume de trabalho, as possibilidades que estavam ali Isso. colocadas, imagino. E a questão emocional, porque eu me Claro. envolvia com aquilo, com aquelas histórias que eram muito comoventes, Uhum. né. E aí, depois de 5 meses, eu acabei passando num outro concurso, que era da Universidade Federal do ABC. Mas naquela época, não como professora ainda. Uhum. Inclusive, eu ainda estava no doutorado, né. E tinha que dar conta do doutorado junto com tudo isso, né. Mas era como técnica, né, como psicóloga, como técnica administrativa em educação. Cheguei lá e perguntei assim: "O que que vocês esperam de mim aqui na universidade?" E me falaram assim: "A gente não sabe porque você é a primeira psicóloga aqui". Eu falei: "Nossa, que bom, Ah! vou ter que começar tudo A do sua zero outra história é vez". desbravando os lugares, entendi. E aí eu fiquei sabendo que a questão principal eram as políticas afirmativas, as ações afirmativas. A Federal do ABC, eu entrei lá foi 2011, Que também era uma e outra política, né, isso. em E termos de ela universidade, pensando. Exato. E ela foi criada em 2006 no Reúne, Uhum, e desde que ela surgiu, ainda não existia aquela lei de cotas, que foi implantada em 2012, mas uhum. ela já surgiu com 50% de cotas. Olha só. Então eu acho que era a universidade, naquele momento, a mais diversa do Brasil, porque ela Uhum. já tinha uma quantidade grande de cotas. O PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, tinha sido implantado em 2010, e a questão da assistência à saúde dos estudantes fazia parte do PNAES. Sim. Então eu entrei lá no setor de saúde para poder dar essa assistência aos estudantes. Mas eu também sabia que não ia adiantar eu tentar fazer a psicoterapia tradicional que eu havia aprendido na USP, né, na universidade, e que talvez o CRES me ajudasse um pouco, mas também já era um outro Uhum. contexto, que era o contexto da educação. Então eu comecei, na verdade, com atendimentos de plantão psicológico, fazendo Tá. acolhimentos mais pontuais, mas aí entrou o lado experimental. Eu criei uma planilha com as características das pessoas que eu atendi, era só para mim isso, e as Uhum. demandas que eram apresentadas. E a partir dessas demandas que eu fui, fazendo umas contas estatísticas ao final de cada Mapeando quadrimestre, tudo né, isso, né. isso, mapeando tudo isso, eu comecei a pensar em atividades de promoção da saúde, em grupos, em Coletivas. propostas coletivas, né, e continuei também com esse acolhimento Uhum. individual para quem precisasse, né. Lá eu fiquei então por 3 anos, Olha só, e fazendo um trabalho pioneiro fazendo de trabalho pioneiro, fazendo greve, o sindicato também, né, greve dos Importante. pais. E aí quando chegou ao final desse tempo, né, eu falo isso porque o sindicato lá era muito ativo, eu estava no Uhum. ABC, em Santo André. Sim, Então é não tinha muito. como também descolar uma coisa da outra, A né. gente não vai entrar nesse pormenor, Não mas se vamos. você quiser buscar aí, É, busca a região do não. ABC paulista e Isso, mas eu só descobre estou colocando isso as porque o marcas. que eu fui entendendo também é que a gente precisava se posicionar dentro Claro. da instituição para garantir a qualidade de vida lá dentro. Boa vontade só não era suficiente, né. Exato. E não adiantava eu ficar enxugando gelo, era o que eu sentia. As Uhum, pessoas estão adoecendo, eu não vou ficar enxugando gelo, a gente precisa mudar as condições aqui dentro. uhum. Isso até hoje é o que eu penso da psicologia, que a gente pode atender, a gente pode acolher? Pode. Perfeito. Mas a gente precisa fazer com que as estruturas mudem para que as pessoas parem de adoecer tanto, né? Uhum. Para que as pessoas tenham saúde, independentemente de estar ou não fazendo psicoterapia. Claro, claro. Eu lembro que você me falou algo exatamente lá quando a gente estava, né, se aproximando aqui, você me falou algo nesse sentido, né, a gente tem que ir à raiz do problema. Aí Isso. porque eu falei, reforçando a ideia de terapia e todo mundo precisa, quem se sente à vontade para fazer terapia deve fazer, Uhum. mas eu lembro de você me dizendo isso, assim, muitos casos a questão não é terapia, porque Isso. você vai ficar ali, como você está descrevendo agora, enxugando gelo, porque a raiz do problema, que é social, é Isso. coletivo, tá fora da pessoa, do sujeito, não tá sendo atacada. E aí Exato. aquilo me fez abrir alugou um triplex na minha cabeça. E agora você está trazendo isso porque, de fato, né? Faz parte da sua trajetória, eu vejo. Exato. Então foi uma trajetória assim, que por um lado era acolher as pessoas e por outro lado era me engajar em uma série de lutas lá dentro Uhum, por melhores condições de vida, né, para os trabalhadores e para os estudantes. entendi. Aí essa foi a trajetória. Até que depois de 3 anos eu finalmente passei num concurso, Para como docente. docente, já tinha terminado então o meu doutorado, né, Uhum. e daí eu vim para a Federal do Sul da Bahia, na época em Itabuna. E gente, isso faz exatamente 11 anos e um dia. Ah, foi estratégica, friamente calculado essa nossa entrevista hoje, exatamente você. Exato, porque foi ontem, né, que se completou 11 anos, né, se completaram 11 anos desde que eu cheguei na UFSB.
Eu cheguei em Itabuna, inclusive Uhum. dia 28 de julho, que é o dia que eu cheguei, é o dia é um feriado na cidade, é o É aniversário da cidade, né. verdade, os colegas comentaram ontem nos grupos. E enfim, comecei então a Já trabalhar como chegou fechando docente. a cidade. Foi, a minha cidade fechou para poder me receber, né. Aham. E daí eu comecei então o meu trabalho lá, no bacharelado interdisciplinar em saúde, que hoje em dia a gente Aham. já não tem mais esse bacharelado interdisciplinar, né. Mas aquilo também foi muito bacana, porque aquelas coisas que eu tinha aprendido na prática do CREAS e da UFABC, eu conseguia, então, trazer para essa dimensão da saúde de forma interdisciplinar, né. Uhum. De que olhar para a saúde mental, por exemplo, ele vai além só do olhar do psicólogo ou da Claro. psicóloga, de que ele vai também para o olhar, das determinações sociais da saúde e da doença. Então a gente tem que discutir dentro da saúde as questões de gênero, de raça, Perfeito. de como que a gente come, como Uhum. é que é a nossa base da agricultura, de quais são as condições de moradia da população, O tudo sujeito isso só é por conta dessas por conta vivências dessas que ele vivências, tem, né, né. Ele é essas uma conexões que ele estabelece. exato, ele é uma parte, ele é alguém dentro de uma rede muito mais ampla. Uhum. E outra coisa bonita que eu fui tomando contato, né, daí já foi um outro atravessamento, que foi o nascimento de minha filha, que foi em Uhum. 2016, foi com as parteiras na tradição. Olha só. Né, e eu comecei a gostar tanto de trabalhar, assim, com elas, de conversar com elas, que eu Uhum. comecei a trazer, então, esse tema, pra dentro do curso, num componente curricular que a gente tinha que se chamava, como é que era? Bases, como é que era? Não, saberes e culturas tradicionais e práticas em saúde, era Que uma coisa assim. legal. Então era sobre as questões dos saberes tradicionais e as Uhum. práticas tradicionais dentro da saúde. Então nesse componente a gente discutia muito um ponto de vista mais antropológico, Sim. né, dessas questões de como que as comunidades indígenas tratam a saúde, como que os terreiros tratam a saúde, a gente ia discutindo isso. Eu levava também mestres de saberes tradicionais, sempre que podia, e pedia para que os próprios alunos fizessem um trabalho de campo em que eles iam conhecer algum lugar, algum mestre, mestra, parteira, pajé, Que pai de bacana. santo, mãe de santo, o que eles quisessem, para poder trazer essa experiência e contar para a gente. E esse componente também era muito legal, foi muito bacana, né. Fiquei lá então durante 5 anos em Itabuna, Tá bom. até que o curso infelizmente se encerrou, né, foi Uhum. encerrado. E eu fiquei pensando: "Puxa, o que mais eu vou fazer aqui?". E eu fui sentindo que, na verdade, as coisas para mim já não faziam muito mais sentido Sim. lá, né. Então eu acabei vindo para Teixeira de Freitas para trabalhar no curso de psicologia que estava sendo aberto, né, aliás, tinha sido aberto acho que há 1 ano, 2 anos, mais E ou você, menos. com a sua trajetória precursora, Isso, veio pro mais uma vez. vim. Olha, a gente está identificando um ciclo Um aí, hein, ciclo, um é para padrão. tudo começar as coisas, né, Olha, porque você que está pensando em começar um empreendimento, professora Gabriela tem experiência. isso, empreendimentos públicos, né, sempre no setor público, interessante também, foi sempre no Sim. setor público, nas políticas públicas. A sua chegada aqui em Teixeira de Freitas, tenho certeza que, mobilizou sua atenção no sentido de pensar conexões com essa sua trajetória anterior, né. E um dos elementos que trouxe a gente me despertou o desejo de conversar com você e divulgar e da gente ter esse espaço aqui de compartilhar com os nossos Freecasters, era exatamente a ideia de conhecer o seu trabalho no âmbito da extensão, né. E aí eu fiquei imaginando que o projeto que você me contou, o Memoriou, é um projeto que envolve essa dimensão da escuta, que está lá desde o começo, em alguma medida, né, do seu trabalho, da sua ação, seja no âmbito da nossa universidade já, mas antes mesmo, né, na sua trajetória profissional. E eu queria lhe perguntar se você percebe isso, assim, que é uma maneira agora de, com as condições que a gente tem hoje, sintetizar um pouco dessa sua trajetória. E aí queria aproveitar para pedir você contar para as pessoas esse nome maravilhoso, Memoriou, o que é que ele sugere, é um projeto de extensão, né? Enfim. Sim. Então é um projeto de extensão que a gente começou nesse ano, ele está apoiado então pela PROEX, pelo edital PAAC, que é o Programa de Apoio à Arte e à Cultura da UFSB, e ele então está fazendo um levantamento, da memória de um terreiro de Umbanda, que é o terreiro Tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge, aqui em Teixeira de Freitas. Eh ele começou assim, na verdade, aí eu também tenho que me Sim. colocar como uma pesquisadora participante, ou mais ainda, né, como uma participante que, porventura, se tornou pesquisadora. O Isso é caminho uma coisa foi inverso o nesse caminho foi caso. inverso nesse caso. Isso é uma coisa que eu nunca pensei. Então vamos Uhum. pensar na minha trajetória. Eu estava lá na experimental, trabalhando com aquelas metodologias de psicologia que tinha a ver com laboratório, com estatística, com uma abordagem darwiniana, né, de evolucionismo, etc. E aí, hoje em dia, eu estou trabalhando com um terreiro de Umbanda, né. Então, olha que De uma coisa coisa mais bem concreta para uma dimensão concreta nesse sentido, né, de que tinha sim, método, estava tudo muito esquematizado, e agora é uma outra vivência, é né. uma outra O que é que vivência. te faz brilhar o olho para perceber que isso merecia ser investigado
pelo saber universitário, em alguma Pois medida. é. Então, eu nunca tinha sido de Umbanda até eu chegar em Teixeira de Freitas, também tem esse Uhum. detalhe, né, nunca pensei que isso Então você não aconteceria está nessa comigo. comunidade como pesquisadora só. Exato, Agora, na verdade, como você disse, depois que veio a dimensão de pesquisa, isso. mas primeiro você era parte da comunidade. Exato. E aí, como parte da comunidade, eu procurava sempre separar. Isso aqui é a minha espiritualidade e isso aqui é o meu trabalho acadêmico. Eu não pretendia, em nenhum momento, não tinha a ideia de juntar as duas Sim. coisas, né? Mas o que, que aconteceu? Eu fui percebendo nessa trajetória que dentro de Teixeira de Freitas, por exemplo, quando eu abri o plantão psicológico, também foi um projeto de Uhum. extensão bonito, né, que a gente Bacana. fez, que foi justamente na pandemia. Eu cheguei aqui em 2020, já começou a pandemia um mês depois. Eu nem cheguei a conhecer muito a cidade, então eu ficava Já dentro de chegou para casa. fechar, fechando, né? Se fechando. Eu cheguei, dali um mês tudo se fechou. Então eu fiquei dentro de casa e fiquei pensando, puxa, a comunidade toda está sofrendo e a Claro. gente aqui de braços cruzados num momento desse. Então eu conversei com um outro professor, que era o professor que estava comigo no plantão psicológico presencial, que a gente pretendia fazer, Uhum. né? E que é o professor Caio Rudá, e a gente resolveu fazer um plantão online, o que era uma grande novidade para aquele tempo, né? Sim. Então, também, de novo, pioneiro, vamos criar um plantão online Olha na só. pandemia, né? Então, a gente foi, sentou, pensou junto um método para isso, uma Claro. forma de fazer isso, né? E começamos esse plantão. Esse projeto durou também aí uns 3 anos, mais ou menos, Uhum. e nesse processo a gente atendeu pessoas de vários lugares da Bahia e até mesmo de outras partes do Brasil, Claro, né? deslocado, como era remoto, não Para ficava como restrito remoto. ao nosso território aqui local. Exato. Mas eu fui percebendo algumas coisas, né, por exemplo, quando a gente começou com os estágios no plantão, que foi um pouco mais Uhum. para frente, os alunos às vezes me chamavam para falar assim: "Professora, eu não sei como lidar com isso. A Sim. pessoa diz que está vendo uma pessoa no quarto dela e ouvindo uma pessoa no quarto dela". Aí eu falei: "Não, mas isso não é ético". Ela: "Não, mas só eu que vejo que ouço". E agora, o Olha que eu só. faço? Então, Uhum. nesses casos, eu entrava junto na sala virtual para ajudar os estudantes. Isso já estava combinado com a pessoa que eles estavam atendendo desde o Uhum. começo, que a professora poderia entrar. E aí, quando eu ia ver, muitas vezes elas não estavam, assim, numa situação desorganizada, como na esquizofrenia. Sim. Aquilo eram coisas que para elas faziam sentido. Então, fazia parte de uma vivência, assim, de uma ancestralidade, no caso Uhum. dos povos indígenas ou dos povos de terreiro. E eu ficava pensando assim, tá, e aí? Eu vou falar assim, você vai para o CAPS? Vou Não faz, não, invalidar isso? vou invalidar, isso não faz nenhum sentido, porque essa é a Uhum. vivência dessas pessoas. Então, Uhum. mesmo sem eu estar dentro dessas práticas, eu entendia isso, Era uma explicava isso. cosmovisão específica, Exato, era uma cosmovisão específica. diferente em alguma medida daquela científica que os estudantes estavam lidando ali, né. Exato. E eu ficava pensando assim: "O que que eu vou fazer com isso?" Porque a psicologia europeia, no máximo, ela vai dizer assim: "Isso é uma manifestação do próprio inconsciente dessa Hum, pessoa", né, então o inconsciente é que verdade. projetou isso. Mas eu olhava e falava assim: "Mas eu tenho o direito de olhar para isso com essa cosmovisão e falar: 'Isso foi criação da sua cabeça'?" Uhum. Então sabe o que eu E qual o comecei a impacto disso fazer? no sujeito, Qual o né. impacto disso no Aí, a sujeito? partir, talvez, dessa leitura que se desorganizaria, talvez, Pois né. é. Então o que eu comecei a fazer foi considerar que essas pessoas existem. Ok. Para ele, ainda que não exista para mim, mas para esse sujeito existe. Uhum. E aí o que eu pensava era assim, se fosse o tio, se fosse a prima, o que que eu faria? Eu tentaria mediar uma solução pelo diálogo, é isso que a gente Claro. tem que fazer na psicologia. Se essa pessoa está te incomodando ou se essa pessoa está te cobrando demais, então vamos dialogar, né, como é que Uhum. você o que que você quer falar para essa pessoa, né? Mesmo sendo, nesse caso, um ente que não era Isso, material, em não alguma era medida, né. material, né, que eu não conseguia ver, eu não Sim. conseguia ouvir, né? E que naquele momento, salvo engano, você também não reconhecia como sendo real, vamos dizer assim. Assim, eu entendi assim: "Ó, não me cabe dizer se é real ou não", Para foi aquele isso. sujeito é. Aquele sujeito é, e não me Então é o cabe dizer, suficiente. né. Então eu comecei a trabalhar dessa maneira e estava dando certo, as pessoas falavam: "Não, deu certo, conversei aqui com Uhum. ele E as e tá coisas tudo bem". voltavam a se Se estabelecer. organizar. Eu Uhum. não tinha acompanhamentos longos, porque o plantão não Claro. prevê isso, mas eu fazia às vezes um retorno, 2 retornos, e a pessoa: "Não, acho que deu certo, consegui me Uhum. organizar aqui, né". Aquilo plantou a sementinha em você, então já. É. E eu comecei a ficar bastante preocupada também com as Uhum. questões do território ligadas à violência, né, então aos povos Claro. originários, a essa questão da luta pela terra, né, que eu estava Uhum. vendo aqui, ao preconceito com as pessoas gays, lésbicas, né, população LGBTQIA+, né. Uhum. Fiquei preocupada então com a eu comecei a ver o quanto era Sim. sofrido estar nesses A lugares, né. realidade bateu a sua porta, Foi, a realidade literalmente. desse território, ainda que eu É. tivesse lá fechadinha. Uhum. Bom, enfim, em 2021, daí também por uma série de razões pessoais, que eu também não esperava, foi muito, muito Uhum. inesperado, acabei me tornando um bandista, que era uma coisa que eu não achava que ia acontecer na vida. Uhum. Bom, e aí, eis que eu me vejo também nesse lugar, de ter pessoas que
Só que aí eu vejo que não sou só eu que vejo e que converso, né? Porque Uhum. os outros que também estão na minha comunidade também vêm e também É uma conversam. experiência É partilhada. uma experiência compartilhada dentro de uma comunidade. E bom, enfim, dentro dessa comunidade, então, eu também percebo que os saberes que estão lá, eles me antecedem muito, eles antecedem Claro. todos nós, eles vêm de muitas gerações para trás, não é uma coisa nova, não foi uma coisa que Uhum. uma ou duas pessoas lá, a mãe de santo, etc., inventou agora. Claro. Eles vêm de muito antes, vêm de uma história que é muito antiga. E, enfim, o que eu fui sentindo é que havia ali uma demanda que vinha da própria comunidade para que a Uhum. gente também recuperasse essa história, né. Claro. E aí, quando eu vi o edital do PAC, tinha lá uma linha de pesquisa, né, uma linha de Fomento. fomento, isso, de Uhum. fomento da extensão, que era a preservação do patrimônio imaterial, e sugeria-se, então, da gente, ver isso com os povos tradicionais, né. Claro. E terreiro de umbanda também são povos tradicionais. Uhum. Era uma maneira Então da universidade se aproximar da comunidade do território, tentando pensar alternativas de fomentar ações nesse isso, território, literalmente, né. exato. E aí você enxergou uma possibilidade de conciliar isso com a vivência que você já estava desenvolvendo com essa comunidade de Umbanda. Isso. E aí, então, eu fui propor isso, né, para a Isso foi comunidade. 2024, ano passado, ou esse ano? Foi Ah, esse no ano, começo desse comecinho ano. desse ano. Super Então eu recente. fui propor isso para a comunidade, e aí entra a questão, né, que também é interessante da gente falar, que se a gente está falando de uma comunidade tradicional, Sim, nesse caso, por exemplo, ela é composta pelas pessoas que eu enxergo todos os dias e toco, e tá. também composta pelos que as pessoas normalmente não veem, né, pelos Uhum. guias. Então também teve uma autorização de lá, né, Você teve que e dialogar com ancestra com com o ancestralidade, imaterial, com o né, com imaterial, que a gente olha vai que preservar, interessante. né. E isso é uma das coisas que eu quero muito perguntar pra você, assim, né, porque a gente tá dentro da universidade e isso é uma coisa que muitas vezes a gente ignora, que há disputas de espaço, tanto no sentido do poder, quanto do lugar de preservação daquilo que é importante, daquilo que não é, de saberes que são reconhecidos, de saberes que a gente quer ignorar, que a gente desconsidera como saberes marginais e tal. E eu queria entender isso, se você já começa nesse, né, seu projeto é recente, mas se você vai percebendo dentro da universidade esse lugar, se esse lugar já existia, quer dizer, de reconhecer saberes até então descritos como marginais, e você está dialogando com isso, está sofrendo resistência. Queria lhe ouvir, porque certamente tem gente na nossa audiência que vai também construir enfrentamentos nesse lugar, ou já está construindo. Eu acho que a sua experiência pode, de alguma Sim. maneira, conversar com a realidade dessas pessoas. Eu acho que isso entra num momento bom, né, em que a Uhum. universidade começa a se abrir, começa a dar mais espaço para isso, começa a dar mais visibilidade para essas comunidades, para esses saberes. A gente tem um histórico de, por exemplo, pessoas que vão às comunidades, veem o que está acontecendo, faz uma observação participante, uma etnografia, uma coisa assim, coleta os dados, publica e é isso. E Sim. publica, assim, com a visão de quem está de fora, de quem nunca participou dessa Sim. comunidade. Eh então, por exemplo, quando eu vou atrás da literatura sobre psicologia e umbanda, eu também vejo psicólogas e psicólogos, falando assim, que isso é coisa da cabeça dos médiuns, que os médiuns Olha inventam, só. né, essas entidades, que eles que criaram essas entidades dentro da Fazendo uma cabeça deles. leitura a partir da Isso, cosmovisão deles, é uma né? leitura a partir de uma cosmovisão deles, que é uma cosmovisão o quê? Europeia. A gente Claro. sabe que o Brasil ele tem uma universidade que tem uma hegemonia da epistemologia europeia, né. Uhum. Mas eu acho que a comunidade começa a se abrir a isso, a comunidade acadêmica, agora estou dizendo, a partir principalmente das epistemologias decoloniais. Uhum. Então, dessa questão da gente entender que os saberes, eles têm que dialogar. Esses Sim, saberes têm que dialogar. E é aí que eu consigo encontrar, então, esse espaço. E cada vez mais eu estou vendo outras pessoas também ocupando esses lugares, que nos bom. terreiros, nas comunidades indígenas, Uhum. enfim, estão começando a Porque também ocupar tem esses esse lugares. esse diálogo de lá para cá, né, quer dizer, Isso, na medida em que essas pessoas, você estava falando lá daquele movimento inicial, tanto de cotas de uma universidade mais diversa, então as pessoas dessas comunidades também estão ocupando a universidade. E acredito que ainda forçando, tendo que exercer muita energia, mas também construindo enfrentamentos, né. Então, exato. na medida você estava enquanto pesquisadora, mesmo membro lá da comunidade, e olha para esse lugar com essa possibilidade, mas também tem gente da comunidade vindo, né, fazer graduação, mestrado, doutorado aqui com a gente, e a gente e tensiona, né, esse espaço. Exatamente. Então, isso eu estou percebendo, que já tem mais abertura. Então, tenho visto, inclusive, outros museus de terreiro sendo criados, né?
Que essa é Então uma dimensão do seu trabalho de lá do projeto, né, do então a gente Memoriou. isso. A ideia é ter um museu virtual. Um museu virtual e a gente também vai ter um acervo físico, que a gente ainda não sabe muito bem como é que a gente vai fazer em Uhum. termos de espaço, mas ele vai estar guardado e a gente vai permitir, por exemplo, olhar as fotos, a gente está Genial. imprimindo as fotografias, classificando em álbuns, colocando legendas, né. A gente vai permitir também esse acesso, mas a gente ainda tem que se organizar melhor com o Claro. espaço. E estamos fazendo um site, esse vai ficar aberto ao público, né, para quem quiser acessar de A qualquer gente lugar. vai divulgar aqui com certeza quando ele estiver no ar. Sim. Queria lhe perguntar, Gabi, sobre a envolvimento da comunidade, né? Quer dizer, você contou um pouco da sua experiência e de como você fazer parte da comunidade lhe deu uma perspectiva de construir um projeto e estabelecer ali. Mas as pessoas lá, você falou, você estava falando, inclusive, né? Que você teve que pedir autorização para o plano superior, eu vou chamar assim, né? Mas e no plano material Uhum. das pessoas? Como que elas se sentiram invadidas de alguma maneira? Elas Então quiseram se dispor a colar contigo? Como é que tá sendo também isso? foi bem tranquilo, então, eu fui conversar primeiro com o pai pequeno do nosso terreiro, que é pai Cleiton Soares, que também está fazendo mestrado na UNEB, Aí, olha numa só, perspectiva decolonial, vendo a questão da obra do Jorge Amado, deve defender agora em outubro desse ano, né. que legal. Eh, que também tem me ensinado muito, viu, nesse Uhum. lugar, né, da Então você conversou com decolonialidade. as lideranças E isso e também. depois também conversei com mãe Lia, que é a nossa mãe de santo, mas assim, foram super receptivos, né, gostaram da Que bom. ideia, estão se engajando, né. E aí lá dentro do terreiro a gente tem pessoas muito diversas, então a gente Sim. tem pessoas, assim, que têm uma formação, por exemplo, de ensino fundamental ou nem isso, e outras que têm doutorado, né, então isso Uhum. também é bastante diverso, mas cada um do seu jeito, todo mundo tem, Sim. colaborado, tem gostado dessa proposta, pelo menos até aqui eu não tive nenhuma Uhum. reclamação, né, nenhuma Que manifestação bom, em que bom. contrário. Nem desse plano, nem do de Nem cima. de não, mas o Suponho. que existe, às vezes, é assim: "Olha, você pode falar até aqui, porque a partir de cá já é o nosso fundamento, e o fundamento é só para quem está aqui, iniciou". E isso a gente também tem que respeitar, né, em qualquer Perfeito, lugar que a gente for, perfeito. né. Então, o que que a comunidade quer que divulgue e o que que não quer. Então isso eu Uhum. também estou sempre perguntando: "Essa foto pode ir para o ar? Ok. Esse objeto a gente pode É uma fotografar?", maneira né. ética, respeitosa, né, de Isso. dar visibilidade, e tem elementos que, como na nossa própria subjetividade ou no nosso espaço coletivo, a gente não quer que sejam Exato. visíveis, né, Uhum. porque são parte da experiência, eu suponho ali, de quem de fato decide ter uma relação próxima, né, íntima com aquele coletivo. Queria lhe perguntar, Gabi, que eu acho que é uma coisa interessante também dizer para as pessoas, que o seu projeto tem uma dimensão de pesquisa, eu suponho, porque você é uma pesquisadora, mas ele é um projeto de extensão, né, então ele aparece no contexto da universidade nesse lugar. Então a universidade pública tem essa ênfase, ensino, pesquisa e extensão, esse tripé, como a gente costuma chamar. E nesse eixo da extensão, você me ajuda a contar para as pessoas o que é a extensão na universidade e por que seu projeto terminou assumindo mais essa característica do que, de fato, uma característica de pesquisa, digamos assim, de maneira mais exclusiva. Sim. A extensão universitária, ela está nas universidades desde muito tempo atrás, mas ela está inclusive na Constituição Federal. Uhum. E a Constituição vai colocar que toda universidade, sendo ela pública, privada, tanto faz, ela tem que fazer ensino, pesquisa e extensão, e de forma indissociável, né, de Uhum. forma indissociável. Por quê? Porque essas coisas elas têm que caminhar juntas. Então, Perfeito. esse projeto, ele tem uma dimensão de pesquisa? Ele tem, Uhum. né, ele tem uma dimensão de pesquisa, porque a gente vai escutar as pessoas, porque a gente Claro. vai descobrir de onde vieram as imagens que estão lá no terreiro, Uhum. a gente vai descobrir como é que ele foi fundado, e eu vou entendendo que isso também tem uma dimensão que dialoga o tempo todo com o território daqui da região, Claro. né, com Teixeira de Freitas, com Jucuruçu, que foi onde a mãe de santo, mãe Lia, nasceu, Uhum. então tudo isso vai dialogando. Mas também tem uma dimensão que é justamente da gente conseguir fazer essa ponte entre a universidade e a comunidade, né. Perfeito. Então seja do terreiro, seja de Teixeira de Freitas, então a gente tem feito eventos mais abertos também, chamando a Uhum. comunidade, temos tido algumas pessoas até de fora da UFSB e do Olha terreiro só. que frequentam. E quando a gente for encerrar, nós também vamos fazer uma exposição que Ah, vai ficar tanto na UNEB, né, quanto aqui, né, então a gente vai fazer uma exposição mostrando o que foi que a gente desenvolveu, numa pegada artística mesmo, e também numa ideia, da redução do preconceito em relação aos terreiros, em era relação exatamente, queria que à você Umbanda. enfatizasse isso. A gente está perto de terminar nosso diálogo e tem isso, né? Acho que essa dimensão da extensão, ela também serve a esse propósito, né? Isso. De na medida em que a gente
aproxima o saber universitário da realidade das pessoas e ouve as pessoas para trazê-las para cá e ocupar esse espaço também, a gente tem, acho que tem essa ênfase que a gente precisa se focar, né? Que é de diminuir esses preconceitos. Seja no caso do que você está descrevendo, um preconceito religioso em alguma medida, mas outros tantos que estão colocados na sociedade, né? A extensão dialoga com isso também, eu acho. Dialoga com isso. E na questão do ensino, então a gente ensina sobre esses preconceitos, sobre essa questão de uma intolerância, né, que existe em relação a essas religiões e que a gente precisa ir desconstruindo, né? A gente ensina também nesse projeto o papel da memória, o porquê que a memória dos povos é tão importante, né? Porque a memória ela é resistência Sem dos povos, dúvida. ela é aquilo que dá sentido para a vida, né? Uhum. E quando a gente vai olhar as memórias europeias, elas estão muito bem documentadas. A gente tem vários museus de igreja, né? Então, a arte sacra, Museu de Arte Sacra. A arte sacra é sempre a arte católica, né? São O imagens que é católicas. sacro, né? O que é sacro? O que é religioso? O que é Um sagrado? determinado objeto pode não ser para mim, por causa da minha tradição, mas naquele coletivo, para aquele grupo, Isso. perfeito. Então, o que é sagrado? E como é sagrado? Né? O que o tornou sagrado em alguma medida, sagrado? né? Que olhar. Exato. Eu tava ouvindo, e aí eu vou fazer um link, não vou resistir. Eu tava ouvindo um outro podcast, que eu não vou dizer qual é, não vou fazer propaganda pra concorrência, mas eles estavam chamando atenção justamente pra isso, assim. Pro fato de que, por exemplo, o que tá no cemitério, né, quando as pessoas morrem nesse momento, aquilo dali é sagrado? Tipo, em que medida é sagrado? Que elementos que estão colocados ali? E eu acho que esse lugar da morte, né, da passagem, é exatamente, talvez, uma síntese de onde a gente pode perceber como essa dimensão do que é sagrado ou não é diferente, distinto para cada grupo, para cada Sim. coletivo, Pois né? é, Precisa respeitar. para a Igreja Católica, então vai se colocar lá um Jesus Cristo, Sim, né, uma Virgem Maria, né, uma imagem assim. Para a Umbanda pode ser que isso também seja uma dimensão possível. A Umbanda não vai negar de isso, representar a mas a passagem. gente também vai jogar pipoca no cemitério, porque o Uhum, pipoca é de Obaluayê, que é quem faz a passagem dos mortos, né? uhum. Então a gente vai entendendo que o que é sagrado vai mudando, né, para uma cultura e para outra. E é isso que eu também tenho tentado provocar nos estudantes, tanto de psicologia quanto de outras áreas. A gente tem estudantes de vários cursos, também interdisciplinar, Que né, de massa. artes, de mídias digitais, Atuando no projeto. atuando no Porque projeto. diversas frentes, né? Tem a parte mais Isso. tecnológica, cada um contribui com a expertise. Que legal. Exato. Porque isso é outra coisa também da extensão universitária, né? O estudante tem que ter protagonismo. Então isso é Uhum. muito bacana. Sim. E a gente tem também lá um artista, né, que é o Daniel Souza, que também é parte lá do terreiro, é membro do terreiro, Uhum. que tem muitas fotografias que ele foi tirando ao longo de anos aí que ele tá no terreiro. Então Uhum. também estamos trabalhando com essa linguagem da fotografia, né, Que bacana. como algo que a gente também vai colocar na exposição, né, estamos imprimindo, então é um lado bem artístico mesmo. Então a gente também está com o pessoal de licenciatura em artes, a gente está com pessoal do bacharelado em humanidades, Olha né, só. para a gente fazer uma coisa bem interdisciplinar. Se algum estudante da UFSB, alguém que está na nossa audiência, quiser saber mais sobre esse projeto, quiser se envolver de alguma maneira, se aproximar dessa temática, porque eu acho que deve ter aberto aí um monte, deve ter alugado alguns triplex na cabeça do nosso pessoal. Como que eles podem chegar até você? Como é que eles podem se aproximar do projeto? Tem essa possibilidade? Temos sim, ainda temos essa possibilidade. Então pode me mandar e-mail, gabriela.silva@ufsb.edu.br, que a gente conversa, ainda temos essa Perfeito. possibilidade. O projeto está em andamento e como ele é uma coisa que vai sendo construída aos pouquinhos, né, Sim. a gente vai então acolhendo também as pessoas que vão chegando. Olha, Gabi, muito sucesso para esse seu projeto, muito êxito para você nesse projeto, em outros tantos, porque pela sua trajetória pioneira, eu tenho certeza que virão, né? Então, eu quero te agradecer muito por isso, por compartilhar aqui com a gente um pouco da sua vivência, dessa experiência, e eu tenho certeza que de alguma maneira inspirou as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, os nossos Freddycasters. Queria lhe perguntar, e agora a gente está começando essa tradição, nosso podcast agora está aí nos nossos primeiros episódios, queria lhe perguntar. A gente vai. É a nossa trend aqui no finalzinho do podcast. Pensando no se seja essa grande chance, a grande oportunidade de sair para beber, para ficar aquele momento de farra, assim, um momento mais descontraído, aquele momento que a gente diz coisas que depois a gente nega que disse. Que personalidade, pessoa conhecida, você chamaria para ir com você? E o que é que você aproveitaria esse momento de relax, de pileque, para poder dizer para essa pessoa? Sem dúvida seria o presidente Lula, gente. Primeiro porque ele toma cachaça, segundo porque ele é corintiano, né, Suas raízes paulistas são aí agora, né? Vieram à tona. exatamente. Não, e porque assim, eu tenho uma admiração enorme por ele, eu acho que Uhum. ele fez muita coisa pelo nosso Brasil, tirou o Brasil mais uma vez do mapa da É fome, verdade. está Essa é uma. enfrentando, né, o Trump, está Uhum. enfrentando os Estados Unidos, que sempre foram
o nosso colonialismo moderno, isso é o colonialismo Aham. moderno. Mas eu também queria dizer para ele: "Presidente Lula, olhe com muito carinho para as universidades. Não é só abrir campus por aí, não é só abrir novas universidades, a gente também precisa cuidar delas, a gente Olha precisa só. ter material, a gente precisa ter pessoal, a gente precisa ter uma organização para que isso realmente funcione, porque a educação é o que faz com que o nosso país possa se transformar, né, é a É partir da verdade. educação que eu vejo uma possibilidade da gente transformar o mundo e da gente conseguir uma maior qualidade de vida." Que lindo! Essa conversa de bar não pode ficar só no bar, tem que sair, essa vai ter que compartilhar com o mundo. A gente vai fazer questão de marcar o Lula oficial para ele Pronto, ver seu isso aí. depoimento, e eu tenho certeza que lá nos comentários a galera vai reforçar que essa conversa de bar precisa ganhar o mundo, precisa ganhar Precisa, energia e ganhar precisa. força. Mais uma vez, Gabi, muito, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Espero que quem está acompanhando a gente não perca de vista, tenha sempre em mente que aqui é o nosso querido podcast, e eu espero que você siga com a gente, acompanhando, falando, trocando ideia. Siga a professora Gabriela também, troque ideia com ela, se aproxime do projeto que a professora está divulgando para a gente e acompanhe os próximos episódios. Um privilégio estar com você, o nosso Freiricast, um podcast libertador. Até a próxima!